Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje, em seus estúdios, o professor José Fernando Fontes. Ele é contador, assessor empresarial, auditor, perito contábil e sócio proprietário do Demartino, escritório Demartino aqui de Bauru. E também é professor aqui da FIB, dos cursos de Ciências Contábeis e também de pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças. Obrigado, Fernando, pela sua presença aqui nos estúdios da TV FIB, especificamente no mundo acadêmico. Eu que agradeço aí o convite e é sempre um prazer aí estar ajudando aí a FIB e a TV aí com as informações que se faz necessário. Muito obrigado. Fernando, posso chamar de Fernando ou Fontes? Pode, Fernando, Fontes, Fernando, à vontade. Colega, né, de faculdade aqui, da casa, tanto na graduação como na pós-graduação, nós selecionamos um tema extremamente interessante, atual, que acabou de ser aprovado, a Lei 13.874/2019, que trata sobre a medida provisória da liberdade econômica, que é tratado como uma mini-reforma trabalhista, né? Que foi oriundo da MP 881/2019. Então, é MP da liberdade econômica que nós vamos tratar hoje com o Fernando, especialmente os aspectos que envolvem a empresa. O que isso vai trazer de ganho, de modernidade nas nossas relações de emprego, para a própria empresa, desburocratizando esse momento que o governo está buscando fazer com que a economia gire mais fortemente e que as atividades econômicas voltem a impulsionar a economia. Então, Fernando, o objetivo, nós sabemos, né, e para quem está nos assistindo não conheça a MP da liberdade econômica, o objetivo foi reduzir a burocracia e facilitar a abertura de empresas, tanto de micro como pequena e média empresa, né? E você como especialista, sócio proprietário da Demartino, escritório de assessoria, um dos maiores escritórios de assessoria empresarial, não só de Bauru, mas de toda a região, você tem muita experiência nisso, já se debruçou em cima dessa lei, da 13.874 de 2019, e é sobre ela que eu convidei você para a gente conversar um pouco sobre esses pontos que envolvem essa MP. O governo está acenando aí, num prazo de 10 anos, de geração de 3,7 milhões de empregos, novos empregos, e com um crescimento econômico de 7% do PIB. Quer dizer, são números muito relevantes. Mesmo pensando em 10 anos, saindo de uma economia que não está crescendo nem 1%, né? Então, isso é muito alvissareiro, pensar em 10 anos crescer 3,7 milhões de empregos, né? E 7% do PIB. Então, vamos esmiuçar alguns pontos dessa lei da liberdade econômica. Eu queria que, à medida que a gente for comentando, você vai detalhando como é que é hoje, né? E como é que existe uma expectativa de mudança dessa lei e o que vai trazer de benefício. Pensando que essa lei foi recentemente aprovada, tem os 90 dias de vacatio legis, que é o prazo de entrada em vigor, né? E também pensando que vai ser regulamentada essa lei. Esses pontos que a gente vai estar comentando aqui vai passar por uma regulamentação, né? Então, existe uma expectativa de como é que vai ser. Né? Então, você, como especialista, vai estar comentando esses pontos com a gente. O primeiro ponto, Fernando, eu queria que você debruçasse em cima das mudanças que essa lei da liberdade econômica vai trazer, é sobre o E-Social. Todo mundo conhece o E-Social, foi implantado pelo governo já como um grande ponto de mudança no passado, mas que o governo Bolsonaro veio aí e já está implementando mudança na lei da liberdade econômica no E-Social. O que é o E-Social, como ele é hoje e o que se pretende mudar com a lei da liberdade econômica? Basicamente, o E-Social ele é um instrumento, uma ferramenta para você fazer todas as rotinas trabalhistas, previdenciárias, ser informado ao fisco de uma forma digital.
na realidade, essa obrigação acessória, que nós chamamos de obrigação acessória, ela é algo que realmente é algo importante para a informação do fisco. O que ocorreu no decorrer do tempo é que, na realidade, a quantidade de informações que você estava enviando para o fisco praticamente ficava inviável para uma empresa conseguir fazer essa implantação. O que ocorreu nesse período foi várias empresas de tecnologia fazendo investimentos e a gama de informações que são jogadas dentro dessa ferramenta, dessa obrigação acessória, se transformou em caos aí para muitos empresários, alguns com medo de ser penalizado por falta de não conseguir cumprir com prazo. E isso foi tendo várias entidades de classe, inclusive o SESCOM, que eu faço parte como diretor regional aqui em Bauru, nós começamos a mostrar, foi adiado várias vezes a implementação, exatamente pela dificuldade dos empresários. E aí, nesse meio tempo, começou todo o meio empresarial a fazer essa grita, né, para tentar melhorar. E aí, nessa lei de liberdade econômica, saiu que 50% das informações vão ser reduzidas. Muitas informações de dados do próprio empregado, da empresa, vai ser reduzida. O que preocupa e o que nos preocupa muito é que, na realidade, como isso vai ser feito pelo seguinte motivo. Muitas empresas, como eu já disse, de tecnologia e as indústrias, empresas em si, fizeram muito investimento. Software, empresas de software, fizeram investimento absurdo. E aí, agora o governo vem com essa mudança reduzindo. Isso, na realidade, está trazendo um pouco de expectativa. Ninguém sabe, na realidade, o que seria essa redução. No meu ponto de vista, o que vai ocorrer é simplesmente algumas obrigações que estão dentro do E-Social vão ser divididas. Então, eu vou te dar um exemplo de o REINF. O REINF está dentro do sistema do E-Social. O que eu acredito? O REINF ele não vai deixar de ocorrer, que na realidade o REINF, para quem não é da área, é uma ferramenta que você apresenta todos os impostos retidos. Isso, na realidade, nós já fazíamos anualmente, que é a DIRF, né? Só que agora é mensal, essa operação é mensal. Então, eu acredito que essas ferramentas essas obrigações vão ser tiradas de dentro do E-Social para ficar menos pesado, vamos dizer assim. Mas, basicamente, hoje é muito prematuro ainda dizer o que o governo vai fazer. O que ocorre, que eu acho que vai ocorrer exatamente, é essa redução de 50%, porque realmente é muita informação, é informação absurda. Para você ter uma ideia, na primeira demanda de você mandar as informações, 30% das informações, por exemplo, não subiram para a base do governo. Então, isso aí começa a gerar um desconforto, porque se você não cumpre, você pode ser penalizado pelo fisco, por não cumprir, aí fica essa... Desconforto e desconfiança também, né? Poxa, cria-se um E-Social para simplificar, para tornar digital a relação entre governo e empregador, e as empresas investem, como você falou, em tecnologia, compram tecnologia, né? E o próprio governo não consegue subir esses dados para a base do governo. Né? Então, o que ocorreu, de fato, é o próprio governo assumindo que realmente tinha deficiência e não existia tanta necessidade de tanta informação. Sim. Agora, essa redução, se você me perguntar hoje como vai ser, eu não consigo visualizar nesse momento, mas o que eu vejo vai ter algumas informações que estão no REINF, no E-Social, vai ser retirado de uma forma a ficar uma obrigação acessória apartada, para diminuir o tamanho do E-Social. Basicamente, uma coisa mais enxuta e que todo mundo possa fazer. Então, e subir com mais tranquilidade para a base do governo. Dá menos informação ainda para o microempresário, empresário de pequeno porte, porque um grande empresário tem uma estrutura de RH, de departamento pessoal interna que mesmo em tecnologia, mesmo em tecnologia, e ele consegue fazer essa. Mas o pequeno empresário, ele depende do escritório de contabilidade. E o próprio escritório de contabilidade, os escritórios sofreram muito com isso. E você como proprietário, pode falar bem sobre isso. Exato, porque você tem a sua responsabilidade, você tem a responsabilidade perante o cliente, aí você não consegue cumprir por conta de algo que a própria plataforma que o governo te dá não permite. Então é complicado, é complicado. Zé,
Bloco K também é um outro ponto que o governo já sinalizou que quer dar uma mexida no Bloco K. Explica para o telespectador o que vem a ser o Bloco K, né? E qual é a expectativa, na sua visão, quando for regulamentada essa lei, de mudança no Bloco K? Na realidade, o Bloco K, para quem não é usuário da contabilidade, não está ligado à área empresarial, ela atinge basicamente a indústria e o atacadista. É basicamente o controle do estoque. É o controle do estoque da empresa, item por item, como que é formado aquele produto, e eu teria que apresentar isso digitalmente ou através de uma ferramenta que nós chamamos de uma obrigação acessória, que é o EFD fiscal, que aí você iria entregar essa, vamos dizer, eu chamo isso de a receita do bolo do produto para o fisco, para saber toda a árvore de construção do produto. É outra ferramenta que é importante para o fisco, porque exatamente aí o fisco ele conseguiria detectar possíveis fraudes ou sonegações ou alguma questão. Só que você entra numa outra situação que eu comento, a questão do segredo industrial. Ficou muito pesado, e a empresa, para atender esse tipo de demanda também era absurdo, e foi prorrogando. Aí nessa lei, que veio dessa medida provisória, foi extinta. Então, na realidade, essa extinção ela é muito, eu acho que é uma das melhores notícias para o empresariado, é a extinção, porque na realidade, para conseguir colocar isso em prática, ia ser muito complicado. Então, na sua visão, vai ser extinta? Vai ser extinta. A liberdade econômica não vai mais solicitar o Bloco K? Não, eu tenho certeza que vai acabar. Isso é extinção? Extinção. Quer dizer, não veio, mas não veio atender a necessidade do industrial, do varejista. Ela veio, na realidade, na minha visão... Qual era a expectativa, Zé? A expectativa do governo em relação, com o Bloco K, com o Bloco K, exatamente, era fechar o cerco em termos de fiscalização na gestão da origem do produto, exatamente. Como, desde a matéria-prima até o processo produtivo, desde a matéria-prima, do processamento até a saída. A árvore de construção do produto. Aí você fica pensando nas grandes indústrias que possuem aí de refrigerante, você vai mostrar a árvore de produção, quer dizer, e o segredo. Então, muitas empresas, grandes empresas, obviamente se sentiram, como que nós vamos fazer? Então não funcionou, Zé. Não funcionou. É algo que não pegou e assim, muito difícil. E na legislação fica claro que ela vai ser extinta. Eu acho que vai ser criada uma outra ferramenta que seja mais simples, que o governo consiga fazer todo o seu trabalho fiscalizatório. Que eu repito, é importante, nós entendemos, nós como contador, nós achamos que essas ferramentas de fiscalização são importantes. Por quê? Porque você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila, porque nós como profissional de contabilidade, nós temos as nossas responsabilidades. Então, isso para nós traz mais tranquilidade também. Mas é um outro ponto que a Lei da Liberdade Econômica aprovou, e vai ser provavelmente aí entrar em vigor daqui a 90 dias, é a carteira de trabalho digital. Né? Com um CPF que vai identificar de maneira unificada o empregado. Como é que vai ser isso, Zé? Na realidade, é a expectativa, né? Na realidade, hoje é a carteira de trabalho normal, que todo mundo sabe, no papel. Você tem que ir lá no Ministério. Com as anotações, fazer todas as anotações de férias, enfim. O governo está indo para o lado da tecnologia de informação da digitização. Que isso daí é sem volta. Então, isso a digitização. Sim, isso. Investimento na digitização. Isso daí é algo que vai ocorrer. Que reduz custos. Reduz custos para o governo. Tudo isso que eu estou falando aqui envolve o que nós chamamos do custo Brasil. Então, quer dizer, uma empresa, para você manter essas obrigações acessórias, ela tem um custo. Custa para o governo e custa para a empresa? Para a empresa, sim, e demanda tempo, entendeu? Para vocês que são contadores. E que nós desviamos muito do foco do nosso trabalho para fazer esse tipo de... Eu costumo dizer que nós trabalhamos dos 100% do nosso demanda, eu posso garantir que 70% nós estamos atendendo demanda do fisco.
Então isso tem que diminuir. Ou seja, o cliente recebe só 30% da assessoria. Mas exato. 70% é para o governo. Infelizmente, porque você que não é ideal, né, Zé? Não é o ideal. O contador ele tem que estar ali para dar assessorar, exato, trabalhar fazer um planejamento tributário, pensar para frente, né? Ser o que nós chamamos criar estratégia negocial, auxiliar o administrador, né? A própria hoje é o que está tendo muito, que isso sempre foi assim, mas é o novo aí que está falando, é a contabilidade consultiva. Contabilidade consultiva sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Mas por que nós não conseguíamos, ou não, até hoje não conseguimos dar efetivamente só a consultiva? Esbarra na burocracia do governo. Na execução. Então, o que vai ocorrer daqui para frente é sobrar espaço para o profissional, que existe esse medo na classe, essa preocupação, medo não, mas preocupação de como que vai ser daqui para frente. Não, o profissional que sabe efetuar consultoria, planejar fazer um planejamento tributário, um planejamento de negócio para o cliente. Vai sair na frente. Mas vai sair na frente, não tenha dúvida. Então, o negócio, eu acho que o valor agregado do profissional de contabilidade, daqui para frente, a tendência é aumentar. Isso é cada vez maior, isso eu não tenho dúvida. Atuar realmente como assessor e gestor, e junto com a gestão. Junto com o administrador. Sim, não tenho dúvida. E não ficar simplesmente cumprindo obrigações acessórias. Que é uma coisa que o governo tem que imposto. é maçante, né? É maçante. Mas, então a carteira de trabalho digital, você acha que vai funcionar bem? Vai. Como vai ser, a gente não sabe ainda. Mas elimina-se o papel. Elimina o papel e aí entra na questão na modernização, que hoje é assim, né? Então, o governo está passando por várias situações que é digitais. Não vai precisar mais reter a carteira para fazer anotações. Fica muito mais fácil até para o próprio empresário. E empregado também. Empregado, quer dizer, é muito Aí ele ia aposentar, tem que juntar todas as carteiras, levar no INSS. Vai ficar na nuvem, quer dizer, as informações na nuvem, a hora que ele tiver já está. Baixa com o código dele, com o número da carteira. Tem todos os registros, os tempos de emprego, né? Exato. Que ficou... E hoje, para você ter uma ideia, já não está, mas já está funcionando. O próprio INSS, você tem um aplicativo que você entra no aplicativo do INSS, você sabe o tempo de trabalho que você tem. De cada empresa. Você consegue somar seu tempo de trabalho. Sabe, você tem lá o aplicativo, ele te dá a simulação quanto com você uma vai fidelidade aposentar. muito grande. Muito, já tem toda a contribuição que você tem, onde você trabalhou, então é espetacular. Então você... Já é digitização. Está entrando. Então isso não tem volta, Garobino, não tem volta. Mas um outro ponto é o registro de ponto. Né, que o governo está sinalizando nessa lei da liberdade econômica. Como é que vai ser essa questão do registro de ponto? Hoje depende da quantidade de empregados, é amarrado nisso, né? 10 funcionários hoje, obrigatório. É obrigatório ter. Aí vai passar a ser 20. O que ocorre aí... 20 funcionários. 20 funcionários. O que ocorre, na realidade, volta de novo a questão de redução e de favorecimento e de benefício ao pequeno empresário. Então, quer dizer, o pequeno empresário, se ele tiver 10 funcionários, ele já tem que fazer o ponto. Tinha que fazer o ponto. Aí ele entraria na possibilidade de ter a obrigatoriedade de ter o registro de ponto em vez de ser em papel, ele teria que ter o digital. E aí ele teria que, o relógio de ponto. Aí depende da tecnologia que ele usar. Exatamente. Então, tudo isso é custo. Investimento tecnológico. Muitos podem falar, mas olha, é algo que não é tão caro, mas para um pequeno empresário é caro. É caro. Então, esse tipo de auxílio é para realmente diminuir o custo da empresa e é bem-vindo, porque... a grande maioria das pequenas e médias empresas tem até 20 funcionários, né? Sim, um número bom, né? Sim. Esse número de corte a média de empresas de até 20. Vamos falar de pequeno. Sim. Até 20, exato. Do comércio. Isso, você tem prestação de serviço. Sim, principalmente prestador de serviço e comércio varejista, no máximo 20. Então vai atingir quase que 100%. Não tenha dúvida. O comércio varejista quase todos, os pequenos quase vai estar dispensado desse ponto aí. Exatamente. Então é uma medida que eu vejo benéfica porque é algo que dá para se controlar de uma forma mais simples, ter o mesmo resultado. Não precisa investir nada. E você não tem um investimento. Então é algo que vai trazer... Ou seja, não vai ser mais exigido até 20 funcionários o livro de ponto. Exatamente. Ou o controle de ponto, seja de forma tecnológica ou seja ele manual. Exatamente. Legal. Zé, esse ponto aqui eu queria que você abrisse bem para quem está nos assistindo. O alvará de funcionamento. Isso aqui existe, já tem ouvido por uma discussão muito grande, né? O governo já está sendo muito contestado sobre isso, né? Qualquer
qualquer empresa vai poder ser aberta sem alvará de funcionamento, Zé? Na realidade, não é bem assim, né? O que vai ocorrer é que aquelas empresas que têm baixo risco, ela não vai ter a necessidade de cumprir todos aqueles alvarás que hoje você tem que cumprir com a prefeitura e com os órgãos fiscalizadores. Então, a tendência aí é para facilitar a abertura do negócio. Aí o governo vai ter que falar quem são as empresas, aí, quais são as áreas. Ou o governo federal, ou se no município e no estado tiver a regulamentação dizendo o que é baixo risco, um comércio varejista, não é de alimento, olha, ele é ele não tem risco, por exemplo, com questão de saúde, essas coisas, aí ele vai conseguir... É uma farmácia, por exemplo. Aí não, aí tem. Então mesmo que seja a farmácia lá na vila, vai ter que cumprir, porque envolve a saúde. Sim, saúde envolve pública. Alimentação, então o baixo risco, ele vai ser estipulado pelo Estado, ou pelo próprio federal, se não tiver no estado. Eu vou abrir uma borracharia, por exemplo, uma papelaria. Exatamente. A papelaria, ela vai, por exemplo, hoje por exemplo, ela tem que cumprir com vários alvará municipal, bombeiro, alvará municipal. Então, o que mais complica numa abertura de empresa são os alvarás. E o prazo, né? Isso demora tempo, né? Então, tem empresas que, infelizmente, ela consegue tudo que tem de Receita Federal, Junta Comercial, Receita, só que esbarra no alvará. Então, quer dizer, aí... Pega um alvará de bombeiro, por exemplo, né? Não está regular. Nós, na realidade, também achamos que deve ter, óbvio, que com todas as questões que ocorrem de tragédias, tem que ter, mas... Mas e o risco, né, disso aqui? Tem um risco por trás. Então, aí mesmo a pequena empresa, o risco permanece, né, Zé? Qual a sua visão sobre isso? Essa facilitação ainda não está clara como que vai ocorrer, por conta até Quais são os fatores inibidores? Mas eu acho que o que vai inibir é especificar o que é de baixo risco. Aí vai ficar mais claro. Aí eu acho que o próprio governo municipal vai regulamentar e vai dizer, olha, você... Isso aqui pode, isso aqui não pode. Exatamente, vai ser isso. Não tem outra forma. Inclusive na própria lei diz isso. Vai ter o federal vai dar uma noção de quem são. Exatamente. Aí cada estado e município vai definir, isso é de baixo risco, essa atividade é de baixo risco ou não, entendeu? Então, ainda depende, como você disse no início, de regulamentação dos órgãos fiscalizadores. Tá? Mas ainda vai vir uma discussão em torno disso. Mas essa questão de alvará é algo penoso. Não só em Bauru. Você acha que vai dar muita discussão? Vai dar discussão. Já está dando, né? Mas a questão da abertura, Carolina, da empresa, você demora muito para abrir uma empresa. Qual é o prazo médio hoje, Zé? Uma pequena empresa. Hoje, uma pequena empresa. Eu quero abrir uma papelaria, uma borracharia. Com todo o trâmite, ainda você demanda 30 dias. Em média, 30 dias. Se tiver tudo regular. Quer dizer, tudo bonitinho, regularizado, você tiver a autorização da prefeitura. Pagou todas as taxas. 30 dias você consegue abrir. Mas antes disso é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Então, e o que pega não é outras situações, é alvará, é questão de alvará. Os alvarás. Você tem que provar que você realmente está correto. Então, isso é uma coisa que tem muitas coisas que você tem razão, que o município tem que se preocupar, o Estado. Os cuidados, mas a burocracia muito e a demora é impressionante. Quando é uma indústria, então, nossa, aí você vai precisar ter o alvará da CETESB. Nossa, aí nós tivemos casos... Já é um órgão estadual. Exato, nós tivemos casos de empresas ficar 6 meses pagando aluguel, pagando estrutura, sem poder trabalhar porque não tinha o alvará da CETESB. Então, por quê? Aí você vê... Mas é algo inadmissível no século XXI, numa complicado. Economia que precisa rodar. Exato, né? exato. O empresário está tendo o desafio de abrir o seu negócio e está sendo esbarrado pelo próprio governo. E aí, assim, você vê, tem vezes que não é a culpa até do próprio órgão, é porque ou está faltando gente, ou já aposentou, entendeu? Então é algo complicado, viu, Carolina? Mas nós entendemos como contador que é de bom tom essa facilitação para desburocratização. Sim, não tenha dúvida. Mas um outro ponto é desconsideração da personalidade jurídica. Eu queria que você explicasse o que vem por aí. Essa desconsideração da personalidade... O que é isso, né? O que vem por aí. Na verdade, isso aí já não é novo, né, Carolina? Isso aí já vem há muito tempo e a desconsideração é assim. Agora, está estipulado o que de fato, quando vai ocorrer. O que vem a ser a desconsideração é assim, você abre uma empresa, uma pessoa jurídica, e aí você
constitui um capital, esse capital, e aí você começa a movimentar a empresa, e por algum motivo a empresa começa a criar dívidas ou começa a pegar dinheiro no mercado. Obrigações. Enfim, e cria obrigações. E num certo momento ela não tem o capital na empresa para pagar. Para suportar. E aí o que ocorre é a quebra da personalidade jurídica por alguma questão e busca os bens dos sócios. Só que nessa personalidade, nessa lei, ela deixou a desconsideração, ela determinou como que vai ser feito isso. Ou seja, se tem uma sociedade, 99% é de uma pessoa e 1% de outra pessoa, quem é o administrador? É essa pessoa que tem 99%? É ele que vai responder. Os bens pelos bens pessoais. E aí somente a comprovação da fraude. Se ocorrer a comprovação da fraude. Se a empresa não tiver o capital para cumprir com essas obrigações, se ocorrer uma fraude tributária, uma fraude jurídica, fiscal, civil, aí desconsidera e vai para a pessoa física do administrador. Então, na realidade, o que aconteceu nessa lei, ela simplesmente colocou algumas regras como que será essa desconsideração. Para poder avançar no patrimônio pessoal do sócio. Exatamente, porque e aí você tem algumas a lei ela cria alguns empecilhos, impedimentos para você chegar, né, nos bens, entendeu? Porque tem vezes, ocorre que o sócio não tem nada a ver com a empresa e com o que fez e ele paga com os bens. Eu acho que isso aqui também veio para melhorar, né, Zé? Melhorar. Disciplinou, né? Como os nossos colegas advogados tributaristas falam, e os cíveis, veio para disciplinar. Veio para organizar a situação. Colocar a casa em ordem. Zé, um outro ponto, o horário de funcionamento das empresas. Vai poder se trabalhar no sábado, no domingo. É mais ou menos isso? Como é que é? Isso é polêmico, é por aí. Desde que respeitado também os limites... Os acordos coletivos de trabalho. Exatamente. Não é assim. Então não é assim, uma empresa quer que eu trabalhe no sábado, domingo, feriado... Desde que estiver dentro do dissídio. Observar o dissídio. Exato. O acordo coletivo de trabalho. E também, isso daí vai ter influência no município. O município ele vai ter que legislar sobre isso. Ele vai ter que falar. Mas eu vejo isso também com bons olhos, porque para você poder funcionar a empresa num domingo, num sábado, era uma burocracia. Agora, as lojas do shopping, por exemplo. Exatamente. Abre então, sábado, domingo, à noite. Exatamente. Só que aí você não vai poder... Tem que ter autorização especial, Exatamente. Né? Só que aí você não vai poder, você vai ter que tomar cuidado para não esbarrar na lei trabalhista. Tem que respeitar a lei trabalhista. Sim, sem dúvida. Essa é a grande questão. Respeitar a lei trabalhista e respeitar o acordo coletivo da categoria. Sim. Por exemplo, pega os bancários, que é uma categoria muito forte. Se lá falar que vamos abrir o banco no sábado, se não puder. Abrir um banco no domingo. Exatamente. Se não tiver um acordo Esquece. Da categoria, isso aqui não vale. Não o acordo da categoria tem supremacia sobre essa lei. Isso está expresso na lei. Isso está bem claro na lei. Tá certo. Quer dizer, é um ponto importante, mas não veio desburocratizar, mas não vai preponderar. Não pode. Não tem supremacia sobre o acordo. Exatamente. Senão o empregado fala assim, pô, vou ter que trabalhar no sábado, no domingo, feriado. Exatamente. Não é bem assim. Não é bem assim. Não, tem. Agora já tem que esperar a regulamentação. E também tem o próprio acordo individual com o colaborador que a empresa pode fazer hoje. Então, quer dizer, isso aí vai ter que respeitar questões trabalhistas. Os direitos trabalhistas. Sim, sem dúvida. Isso não tem dúvida. Mas o último ponto, documentos digitais. O que veio para ficar aí? Na verdade, é outra questão que não tem volta. Nós estamos indo para o mundo digital, nós estamos no mundo digital. Isso aí é algo mais que vale para nós, contadores e profissionais, porque até então o legislador ele sabia que tanto o contador, administrador, ou advogado, ou quem trabalha na área empresarial, ele tem que trabalhar de acordo com o documento original. Eu, por exemplo, fazendo contabilidade, para eu considerar válido, eu tenho que ter o documento original. Hoje não. Hoje, para fazer prova de um documento, pode ser um digital. Hoje já é assim. Hoje não, a partir dessa lei, exatamente, da regulamentação. Não precisa mais apresentar o físico. Exatamente. O documento físico. Exato. Isso vai facilitar muito, né? Porque... Dá um exemplo, Zé. Contrato social. Contrato social. Você tem um contrato social para ajuda comercial. Se você... a junta comercial, hoje você tem que ter original ou colher a assinatura de todos, ir lá, cartório, reconhecer firma de todo mundo. Você vai acabar com toda essa burocracia. Você vai digitalmente, você vai fazer através de certificação digital de assinatura do empresário, dos sócios,
fazer o registro na junta. A junta hoje já está ocorrendo isso. Já trabalha Nós dessa já maneira. fazemos aqui no estado de São Paulo alguns contratos sociais via digital. Então, através de certificação digital. Então, o que vai facilitar? Uma outra coisa. É a própria questão da escritura. Você poder fazer compra de uma outra... Uma escritura pública, por exemplo. Pública de qualquer estado via certificação digital sem ter necessidade... Hoje é uma burocracia terrível. Terrível. Então, isso juntar daí... todo mundo, ir no cartório todo mundo para assinar. Perde-se um tempo Isso danado. vai ser sensacional. Isso aí é uma das principais mudanças que vai diminuir muito o custo de muitas empresas. Que você acha que vai emplacar? Vai emplacar, vai emplacar. Zé, então assim, a gente selecionou alguns pontos Sim, só, né? tem muitos. E você colocou muito bem no início, vai depender da regulamentação. Existe, você com a experiência que você tem na área contábil, na área da assessoria empresarial, você, pela exposição que você fez aqui, todos os pontos são bons, são positivos. O governo pensou bem. Sim. Essa lei, na sua opinião, é uma lei que vem de encontro à necessidade do pequeno empresário e também dos contadores. Sim, então, eu queria deixar aí, para a gente finalizar esse bate-papo, as suas considerações finais, falando da importância, falando para o empresário, o pequeno empresário que está nos assistindo, como é que você vê essa aderência a essa lei? Eu acredito que essa lei, ela veio, tem lei que no Brasil, infelizmente, é aquela lei que pega e aquela que não pega, né? Exato. Essa vai pegar, porque ela veio para minimizar custo do empresário, minimizar tempo e pontos importantes que vai fazer com que o empresário ele vá ficar ligado ao que a atividade dele, a essência da empresa. Atividade econômica dele. Isso que é o mais importante, porque o que nós sentimos com os nossos clientes é a dificuldade que o empresariado tem de ficar trabalhando dentro da essência dele, que é efetuar o trabalho dele. Quer dizer, essas questões burocráticas nenhum empresário gosta. Então, isso é bom, vai ficar muito mais fácil para que ele gere emprego. E quando nós falamos empresariado, todos dão a impressão que quem vai ser favorecido é só o empresário. Mas quando o empresário é favorecido, é uma gama de... Uma cadeia, né? Cadeia, empregos diretos, indiretos, enfim. Então, eu gostei muito, eu acho que essa lei veio para beneficiar e nós, principalmente nós lá da Demartini, enxergamos essa lei como algo muito benéfico para a entidade, para os empresários e para a sociedade como um todo. Zé, coisa boa acaba rápido, né? Batemos um papo aqui, como se estivéssemos numa sala de aula, falando com os nossos alunos. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí pôde se situar melhor sobre a lei da liberdade econômica. E quando efetivamente, Zé, essa lei entrar em vigor, provavelmente a partir de janeiro, né? Você vai vir aqui, já vai estar regulamentado, já vai estar tem uso, né? Essa lei, e você vai esmiuçar mais os pontos para a gente. Já está convidado para estar conosco. É um prazer. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. FIB, a gente se encontra.